Imagine ser impactado por, em média, 20 vazamentos de dados ao longo de sua vida. Isso não é exagero, é a realidade de muitas pessoas. Mas você pode evitar essa estatística usando, sabe o quê? Um gerenciador de senhas. Quando configurado corretamente, ele não só impede o roubo de identidade, mas também protege você contra ataques cibernéticos, como também organiza de quebra a sua rotina digital, deixando tudo muito mais simples. No último vídeo, a gente explorou o declínio do LastPass, que é um gerenciador de senhas que hoje, não é muito recomendado. Mas no vídeo de hoje, a gente vai trazer as recomendações. Vamos apresentar então os 5 melhores gerenciadores de senhas que realmente protegem você, diferentemente lá do LastPass, mas também vamos adicionar uma coisa a mais. Vou trazer para você aí 5 dicas especiais aí para turbinar a sua segurança digital. Então fica comigo até o final para a gente dar um boost na sua segurança digital logo após a vinheta. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Vitor Pio e você está aqui no canal Privacy Map, aqui falamos sobre segurança digital. Seja muito bem-vindo, aproveita para se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de assunto, quer aprender aí a deixar sua segurança digital mais reforçada, quer ter acesso a dicas de segurança digital, então fica com a gente, entra nesse barco aqui porque, cara, aqui a gente vive isso, beleza? Aproveita também para conhecer outros vídeos do canal, a gente já falou sobre muita coisa aqui, sobre privacidade online, sobre e-mails para segurança e privacidade. Fizemos uma análise muito boa recentemente sobre o ProtonMail e o Tutamail. Vale a pena você conferir. Então, acesse aí os demais vídeos do canal. Nesse vídeo nós vamos falar então sobre gerenciador de senhas. E por que um gerenciador de senhas? Muitas pessoas se perguntam, né? Por que eu deveria armazenar todas as minhas senhas em um único lugar? Será que não seria arriscado? A verdade é que um bom gerenciador de senhas, ele é muito mais seguro do que qualquer outro método de armazenamento de senhas. Porque ele não apenas guarda os seus dados, mas também ele protege com criptografia, tornando quase impossível o acesso de cybercriminosos. Especialmente se a gente compara, claro, com aquelas práticas que não são nada recomendadas, como reutilizar senhas. As senhas para um site, para o aplicativo, você usa aquela mesma senha para tudo. Ou caso você guarde todas as suas senhas em um caderno, então vai que o caderno some, pega fogo, molha, sei lá. Ou você é daquele tipo de pessoa que também é um pouco mais organizada, guarda ali dentro de um bloco de notas, dentro de uma planilha, mas não existe uma criptografia, não existe nada trazendo segurança a esse armazenamento dessas suas senhas. Então por isso que um gerenciador de senhas, ele traz essa solução completa e muito mais segura para as suas senhas. E aqui nesse vídeo a gente não vai falar também sobre qualquer gerenciador de senhas. Às vezes eu recebo alguns comentários, né, de algumas pessoas que falam assim, olha, eu assinei uma VPN, assinei, por exemplo, um plano de algum serviço, e aí esse serviço incluía, por exemplo, um gerenciador de senhas. E eu quero deixar um comentário aqui muito importante para você que se encaixa nesse caso. É importante entender que nem todos os casos onde você recebe um gerenciador de senhas de brinde ou está dentro de um pacote, dentro de uma assinatura de uma VPN ou de qualquer outro serviço online, esse gerenciador de senhas vai ser de qualidade. Porque nem sempre a empresa de VPN, de antivírus ou de outras especialidades oferece o melhor gerenciador de senhas do mercado. Você pode acabar pagando por um produto que resolve apenas parcialmente o problema, né? Com funcionalidades mais básicas de geração de senhas, mas que pode apresentar ali, por exemplo, algumas limitações em segurança, ou em transparência, ou em privacidade. E além disso, esses gerenciadores de senhas integrados, eles frequentemente podem coletar analytics, têm rastreadores ou possuem alguns tipos de coleta de dados que podem comprometer aí a sua proteção, à sua privacidade. Então por isso que no vídeo de hoje eu vou recomendar opções que realmente oferecem segurança, mas também usabilidade para você e as suas senhas. Então vamos para as recomendações, mas eu achei importante deixar esse aviso aqui porque eu recebo muito desses comentários. Ah, Pio, eu assinei tal serviço e veio com gerenciador de senhas, você recomenda? E o gerenciador de senhas tal, o que você acha? Então fica essa recomendação de gerenciadores de senhas.
Primeiro vamos começar de um gerenciador mais leve, mais tranquilo, até a gente ir para o hardcore, né? Até a gente ir para os gerenciadores mais especializados. Vamos começar com o nosso top 5, o Kaspersky Password Manager. Ele é uma opção interessante se você busca algo simples, especialmente se você já estiver instalando ali um antivírus, seja para você incentivar um familiar a adotar, por exemplo, um gerenciador de senhas. Então ele é muito legal nesse caso, nessa situação, né? A Kaspersky aqui ela não é conhecida principalmente por esse segmento, por atuar nesse segmento, mas sim ela surpreende positivamente ao usar os mesmos algoritmos de criptografia de aplicativos aí consagrados no mercado, como o AES 256 e o PBKDF2, tanto no plano gratuito quanto no Premium. A diferença aqui é que a versão grátis limita o armazenamento a somente 5 itens, ou seja, senhas, documentos e cartões, enquanto no plano pago você tem a remoção dessa restrição, podendo armazenar ilimitadamente. O aplicativo também segue o princípio de zero conhecimento, que significa que a Kaspersky não tem acesso ao seu cofre. O controle dos dados fica totalmente em suas mãos. Nós temos também suporte para autenticação em 2 etapas, incluindo reconhecimento facial e de digitais. E a configuração inicial é bem direta. Basta criar uma senha mestra, instalar extensões de navegador para o preenchimento automático, se você quiser, e importar as suas credenciais de outros navegadores ou gerenciadores também, caso você esteja migrando, tá? Por outro lado, faltam também alguns recursos avançados, como por exemplo a autodestruição do cofre ou também campos personalizados para as entradas. Também não tem como compartilhar suas senhas com parentes ou colegas. Em resumo aqui, o Kaspersky Password Manager ele cumpre muito bem o básico, mas não se destaca quando a gente compara com concorrentes mais completos e mais flexíveis. A empresa, de modo geral também, ela é cercada por rumores e polêmicas aí de natureza política. O banimento, por exemplo, da Kaspersky nos Estados Unidos, ele também está muito mais ligado a tensões geopolíticas do que questões técnicas, já que não foram apresentadas evidências concretas de espionagem russa pela empresa. Em resposta a tudo isso, a Kaspersky reforçou a transparência, transferindo o processamento de dados para a Suíça, famosa aí pela neutralidade e por rigorosos padrões de privacidade. Apesar disso, o banimento, infelizmente, acabou resultando em limitações de disponibilidade em algumas plataformas americanas, como por exemplo no caso da Google Play Store. No caso do Android, pode ser necessário baixar o APK diretamente do site ou usar lojas alternativas como a Galaxy Store, no caso da Samsung, App Gallery, no caso da Huawei ou Xiaomi Get Apps, enquanto nas demais plataformas a instalação acontece normalmente. No fim das contas, o Kaspersky Password Manager adota ótimas práticas de segurança e cumpre o necessário, mas peca em recursos e personalização, além também de não ser open source, embora disponibilize a sua documentação de segurança. Por esses motivos, ele fica em 5º lugar em nosso ranking, muito recomendado para os iniciantes em tecnologia, talvez os seus familiares, pessoas idosas, ele atende muito bem esse público. O 1Password ele é sem dúvida uma das opções mais conhecidas quando a gente fala em gerenciadores de senhas, surgindo aí como principal concorrente daquele que a gente falou no último vídeo, né, do LastPass. Fundado em 2006 lá nos Estados Unidos, ele se destaca por ser uma solução mais mainstream, né? Ele também tem um apoio de uma equipe de segurança de excelência com um histórico de auditorias impecável, tá? E sem incidentes de segurança graves. Muito bom isso daí. Além disso, todo o seu design de segurança, ele é apresentado publicamente. O que significa isso? Eles deixam tudo público, como que funciona o aplicativo em questão de segurança, reforçando também a transparência das práticas adotadas. Além disso, o 1Password foi um dos primeiros gerenciadores de senhas a oferecer suporte para passkeys, as chaves de acesso, o que, aliado a uma interface intuitiva e a compatibilidade
compatibilidade com diversas plataformas faz com que ele seja uma ferramenta eficaz e acessível para praticamente qualquer usuário. Seja você iniciante, seja você avançado, ele atende todos os públicos muito bem. Suas avaliações são boas tanto no plano individual quanto no plano familiar, oferecendo uma solução para todos os membros da família. Por outro lado, tem sim alguns pontos a considerar. Embora ele ofereça um teste gratuito, a continuidade do serviço depende de uma assinatura paga. Se você contratar pelo site, a cobrança ela é em dólares, então é um ponto negativo, mas se você contratar pelas lojas Google Play ou Apple App Store, o pagamento pode ser feito em reais. Outro aspecto relevante é que o 1Password não é open source também. Apesar de disponibilizar toda a sua documentação de segurança, o código-fonte, que implementa essas práticas, ele não é público, o que pode ser um fator também decisivo para aqueles que confiam apenas em soluções completamente abertas. Resumindo, enquanto o 1Password adota práticas de segurança de ponta e ocupa a 4ª posição do nosso ranking, outras opções aqui do nosso top 5 também chegam além, tornando aí o seu código acessível para a comunidade e também permitem aí uma verificação mais transparente e mais colaborativa. No geral, o 1Password ele é um serviço sim excelente, confiável e ideal para quem busca segurança, facilidade de uso, a não ser mesmo que você prefira estritamente soluções open source. O nosso top 3 da lista é o Bitwarden. Bitwarden com certeza é uma das opções mais queridinhas aí da comunidade open source e não é por acaso. Ele foi fundado lá nos Estados Unidos, ele oferece um dos planos gratuitos mais completos para um gerenciador de senhas em nuvem, tá pessoal? Ele traz muitas funcionalidades. Os servidores deles ficam na América do Norte e na Europa. Todo o seu código-fonte, seja dos servidores, seja dos clientes, tudo é aberto, todo o código-fonte é open source, o que permite auditorias independentes e maior transparência de ponta a ponta. Além disso, o Bitwarden também utiliza o algoritmo PBKDF2 por padrão para derivar a chave de criptografia, mas também oferece o Argon 2, considerado ainda mais seguro como alternativa. Você pode alterar esse parâmetro diretamente no cofre via navegador ou aplicativo. Outro grande atrativo aí do Bitwarden é a possibilidade de você auto-hospedar os seus dados, fazer o self-host dos seus dados. Você vai lá, aluga lá um servidor, ou você mesmo na sua casa, no seu próprio servidor doméstico, você vai lá, faz a instalação do Bitwarden e pronto, você tem um gerenciador instalado domesticamente. Então, se você não quiser usar o servidor oficial do app, você pode implementar o seu próprio Bitwarden Sync Server ou até mesmo o Vaultwarden, que é uma versão alternativa escrita em Rust, ideal para quem precisa aí de uma solução um pouco mais leve em recursos, mantendo também a total compatibilidade com os aplicativos oficiais do Bitwarden. E analisando aqui a usabilidade, eu já vi sim alguns usuários reclamarem aí no começo do Bitwarden que o app e a sua interface não eram tão intuitiva ou moderna quanto o 1Password, mas recentemente o Bitwarden vem atualizando a interface de todos os seus aplicativos e até mesmo para a versão web, então eles vêm trabalhando em cima disso. O que ainda não aconteceu de fato é a tradução de todo o aplicativo para português brasileiro ou de toda a sua documentação. Infelizmente, isso é uma coisa que muitos projetos open source, por dependerem das contribuições da comunidade, acabam ainda sofrendo. Muitas das vezes você não encontra uma documentação completa em português. Além disso, uma coisa que acaba incomodando muitos usuários e que me incomodou bastante quando eu estava utilizando o Bitwarden é o excesso de atualizações para todos os seus clientes, para todos os seus clientes. Muitas vezes existem algumas atualizações em dias sequenciais, na mesma semana. E isso acaba meio que incomodando um pouco, pois geralmente o app informa da atualização depois de você desbloquear o cofre. Então, após a atualização, você precisa desbloquear o cofre novamente. Então, se isso acontece repetidas vezes, pode deixar muitos usuários desconfortáveis. Na prática, foi meio chato, Acabou de atualizar, eu tenho que desbloquear de novo, aí depois pede para atualizar de novo, aí vou lá, tenho que desbloquear. Então,
fica uma coisa, né? Isso pode sim ser tolerável para alguns usuários, principalmente para os mais entusiastas, mas para outros não. Mas não podemos deixar de notar que a generosidade do plano gratuito compensa mais do que qualquer outro pequeno ponto negativo aqui do Bitwarden, tá? De fato, para quem busca economizar e valoriza aí a filosofia do código aberto, do código livre, é difícil encontrar uma melhor opção de gerenciador de senhas do que o Bitwarden gratuitamente. Minha recomendação até, inclusive até deixo lá na Map Academy, é que se você é novo nesse mundo aí de gerenciadores de senhas, experimente primeiro o Bitwarden. Veja se ele atende aí às suas necessidades, veja se você se adapta, ou antes de você tentar outro gerenciador de senhas. Se você não gostar muito do Bitwarden, aí daí você vai para outro de boa. Resumindo, o Bitwarden reúne excelente segurança, versatilidade e, claro, transparência, sendo ideal tanto para quem deseja uma solução simples na nuvem, quanto para os mais experientes que preferem hospedar tudo por conta própria. O app suíço ProtonPass é relativamente novo no mercado, mas vem conquistando espaço. Em um workshop que fizemos aí na Map Academy, mostramos como criar alias ilimitados de e-mail, identidades separadas e melhor gerenciar o seu cofre de senhas. Esse aqui é um serviço que com certeza, antes de chegar aqui e recomendar para vocês, passou pelo meu crivo, então eu usei ativamente o ProtonPass, assim como os outros gerenciadores de senhas aqui de todo esse vídeo, tá? Em todas as suas funcionalidades básicas, mas também todas as outras funcionalidades da versão paga. No caso aqui do ProtonPass, ele foi desenvolvido pela mesma equipe que desenvolveu aí o ProtonMail, faz parte aí do ecossistema da Proton, que conta também com um sólido histórico de segurança e também de privacidade. Se você já assina algum serviço da Proton, o ProtonPass geralmente sai de graça aí para você, o que é um atrativo, o que é muito bom, né? Apesar também de ser recente, o ProtonPass tem evoluído bastante. A sua interface gráfica, tá? A sua UX, UI, chega a competir muito assim, pau a pau com o OnePassword, em termos de praticidade, sem abrir mão aí dos recursos avançados. Ele também é multiplataforma, suporta as passkeys e de quebra integra de forma direta a tecnologia de alias de e-mail por meio do Simple Login, que foi uma empresa adquirida pela Proton lá em 2022 e permitindo você gerar diferentes endereços de e-mails para cada conta dentro do próprio gerenciador de senhas. Isso é muito legal. E isso faz com que você tenha diferentes e-mails, diferentes senhas, tudo no mesmo lugar, né? E dificulta ainda mais a vida aí de potenciais invasores. Além das funcionalidades comuns de um gerenciador de senhas, você pode também guardar notas, pode guardar cartões de crédito e também tokens de autenticação. Mas o ProtonPass ele inova aqui com a possibilidade de guardar identidades geradas para cada serviço. Isso é importante porque vamos dizer que você gera uma identidade aí para um aplicativo, sei lá, X. E aí, para não informar todos os seus dados, você prefere informar um alias de e-mail ou uma outra data de nascimento ou qualquer outro dado. Só que é importante que você tenha esse dado salvo com você, né? Caso você precise recuperar esse aplicativo ou recuperar essa conta, caso algo aconteça. E a Proton pensou nisso para você, o que é muito legal. É claro que também existem pontos aqui a considerar. Por ser uma solução relativamente nova, alguns recursos ainda estão em desenvolvimento. Porém, mesmo assim, a velocidade aí do lançamento de novidades pela Proton, que antes era um ponto a melhorar, hoje no ProtonPass vem se mostrando uma força, tá? Outro fator que, se você entrar de cabeça aí no ecossistema da Proton, especialmente aí com a criação de alias de e-mail, você pode acabar, enfim, se tornando aí refém dessa integração. O que eu quero dizer é que se você decidir migrar todos esses dados e todos esses alias para um outro provedor sem ser a Proton, pode ser um desafio, pode ser uma dor de cabeça, porque nenhum outro provedor trabalha dessa mesma forma, né? Ou possui essas mesmas funcionalidades até o momento. E isso pode gerar uma dor de cabeça no momento da migração. Mas por outro lado, né, se eles implementaram uma coisa assim, mostra o quão forte é a proposta da ProtonPass aqui, porque se fosse uma coisa fraca, um serviço ruim, ou que eles não se garantissem, com certeza haveriam diversas reclamações, diversas pessoas tentando abandonar essa funcionalidade, o que não acontece aqui.
Para fechar, vale a pena reforçar que a ProtonPass é open source e foi auditada em 2023 pela empresa de segurança, em português chamada Cury53, em inglês Cury53, que deixou aí uma impressão super positiva sobre a robustez do aplicativo. Poucas falhas foram encontradas e foram prontamente também corrigidas, consolidando aí o ProtonPass como um gerenciador de senhas seguro, bem integrado, amigável e já também herdando toda a reputação aí de excelência de todo o ecossistema da Proton. E se você quer conhecer o ProtonPass de forma gratuita, o link está aqui embaixo na descrição. Se você quer aproveitar os descontos exclusivos aí graças à nossa parceria com a Proton, também você encontra um link aqui embaixo na descrição. Fechou? E o nosso top 1 é o KeePass. O KeePass é uma solução bem diferente aí dos demais gerenciadores de senhas aqui desse top 5. Ele é open source, funciona totalmente offline por padrão, então não tem nuvem, não tem cloud, não tem sincronização. E em vez de exigir uma conta em um serviço centralizado, você gerencia o arquivo de banco de dados criptografado. O que te garante, claro, total autonomia sobre onde e como você pode armazenar as suas senhas. Esse modelo, é claro, ele oferece mais controle, flexibilidade, segurança e responsabilidade, principalmente para usuários mais avançados. Por outro lado, essa liberdade traz alguns desafios. A variedade de clientes, ou seja, de aplicativos disponíveis para cada plataforma pode resultar em diferentes recursos, usabilidade também diferente e até mesmo na falta de suporte ou no suporte em alguns apps, a passkeys ou não. Para quem usa Windows ou Linux, a recomendação é o KeePass XC. Ele costuma ser a melhor escolha. Para quem está no mundo Apple, ou seja, no macOS e no iOS, eu recomendo o Strongbox. E no Android, o KeePass DX é a opção mais indicada para você. Outro ponto de atenção aqui, é claro, é a sincronização. Se você quer acessar o seu cofre em vários dispositivos, você tem soluções aí como Syncting para replicar o arquivo localmente ou recorrer, claro, a uma solução de serviço em nuvem da sua preferência. Pode ser um Proton Drive, pode ser outro serviço de nuvem, enfim, fica a sua escolha. Alguns apps também como o Strongbox permitem a sincronização via rede local quando você tem aí dispositivos Apple. Por outro lado, você não vai encontrar aqui no KeePass integrações nativas, ou recursos extras, típicos de serviços de nuvem, ou alias de e-mail, ou extensões unificadas em todos os navegadores, muito menos integração com ferramentas de segurança digital como Proton ou Tuta. Isso não existe aqui. Mas o KeePass ele é extremamente poderoso e flexível, e ele traz essa escolha ideal para quem tem conhecimento técnico avançado ou quer ter o controle total de todos os seus dados, de todas as suas senhas. Por outro lado, ele também exige uma configuração manual. Não ter uma interface unificada e dispensar esses mimos de outros gerenciadores e esses outros ecossistemas integrados e suporte e tal, traz uma responsabilidade, traz um entendimento maior, requer uma curva de aprendizado maior por parte do usuário. E você aprendendo tudo isso, o KeePass ele vai te entregar uma robustez que poucas soluções de gerenciadores de senhas conseguem igualar no mercado. E por isso que ele está em top 1. E agora 5 dicas para tirar o máximo do seu gerenciador de senhas. A primeira dica é: faça backups. Primeiro, já pensou em perder todo o seu acesso ao seu cofre de senhas ou arquivo de senhas? Isso pode acontecer tanto num cofre de senhas que é online, que tem nuvem e tal, quanto também no KeePass, que é tudo offline. Então mantenha sempre um backup seguro para evitar dor de cabeça, beleza, pessoal? A dica número 2 é usar senhas mestras ou senhas de acesso ao seu cofre. Elas precisam sempre ser únicas, elas precisam ser fortes, porque essa senha, ela é a que desbloqueia o seu gerenciador de senhas, Ela é importante, então crie algo realmente novo que você não tenha usado em nenhum outro lugar e proteja essa senha ao máximo. É sério o que eu estou dizendo. E a terceira dica é ativar a autenticação de 2 etapas. Seja via autenticador de 2 fatores, no aplicativo ou chave de segurança, é importante ativar e adicionar o 2FA no seu gerenciador de senhas. É muito importante essa parte, é mais um escudo contra invasões. E quarto, aproveite aí o seu gerenciador de senhas. Não fica só no copiar, colar das suas senhas antigas.
utilize o gerenciador de senhas, deixe que ele faça esse trabalho por você. Muitos vão além disso, né? Eles oferecem recursos extras, então utilize o aplicativo ao máximo. E quinta dica, defina um tempo limite para bloqueio. Não deixe o seu gerenciador de senhas aberto o tempo todo. Sempre defina um tempo razoável, geralmente 5 minutos é suficiente para todo mundo, para você bloquear ali automaticamente o seu gerenciador de senhas. Não deixe ele totalmente desbloqueado, totalmente aberto. Se você sair do computador, sair de perto e alguém chegar no seu computador, vai ver ali o seu gerenciador de senhas totalmente aberto, totalmente exposto. Então é importante que ele tenha um bloqueio automático. E lembre-se, o mais importante é começar a usar um gerenciador de senhas e manter ele sempre atualizado. Não deixe para depois. A sua segurança digital, ela merece atenção, ela merece a sua disciplina. Todas as opções desse vídeo têm uma versão gratuita, tem um período de teste, então vale a pena você experimentar para descobrir o que se encaixa melhor no seu dia a dia, né? Aqui na descrição também vou deixar links para cada um desses aplicativos, então escolha, verifique aquilo que você se adapta melhor na sua rotina, mas não deixe para depois, não deixe para mais tarde, porque mais tarde pode ser tarde demais. E se você quer mais dicas de segurança e reviews de tecnologia, se inscreva aqui no canal, também conheça a Map Academy, lá você vai ter acesso a videoaulas, workshops e um grupo exclusivo e muito mais para proteger a sua segurança digital. Link aqui embaixo na descrição. E se além do gerenciador de senhas, você está procurando um e-mail seguro com criptografia de ponta a ponta, dá uma olhada nesse vídeo que eu estou deixando aqui, tá? Analisamos os melhores e-mails do mercado. Te vejo no próximo vídeo então, valeu e até mais!